Olá pessoal, bom dia, SBT Comunidade no ar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Preste atenção na informação e na imagem que eu compartilho com você a partir de agora, aqui no telão do SBT Comunidade. Câmera 3 em destaque, o veículo utilizado pela personal trainer que foi executada em Várzea Grande. Esse é o carro. Ela saía para trabalhar neste veículo por volta das 6h20 da manhã. Olha aqui a marca do disparo de um dos tiros. Enche a tela, outra marca próxima ao motor. Meu amigo, pode encher a tela. Esse é o carro utilizado pela personal quando foi abordada por um policial militar que confessou o crime. Ela foi executada porque teria entrado na justiça contra a empresa do policial militar pedindo reparos neste carro que teria se envolvido em um acidente de trânsito com um caminhão da empresa dele. Insatisfeito com a cobrança, o policial resolveu matar a personal. As marcas do carro são simplesmente impressionantes. Coloca exclusivo junto à nossa logomarca do SBT, porque só aqui você acompanha essa imagem. Arthur Garcia, meu amigo. O veículo está onde, Arthur? Conta pra gente. Verdade, bom dia a você, bom dia a todos. O local é sigilo, né? Até porque a família ainda está muito preocupada e com receio de represálias pelo que aconteceu. Ontem eu fui procurado por familiares, né, da Rose pedindo um apoio, Trindade. Esse apoio é o apoio financeiro, porque o veículo que está aqui, ele está precisando passar por alguns reparos para que eles possam angariar recursos provenientes para auxiliar, né, o filho de 2 aninhos, a filha de 13 anos, que ficaram desamparadas e órfãos depois desse crime bárbaro. Principalmente os custos funerários, né, que a família teve que arcar para sepultar a Rose naquele dia 11. Trindade, o veículo está aqui porque ele já passou pela perícia inicial no dia 11, que foi o 11 de setembro, o dia do fato, e depois daquela data, esse veículo ele ficou na residência dos familiares, tá? Ele ficou até na própria garagem da residência da Rose. Só que depois, a equipe da Polícia Civil solicitou que esse veículo fosse para uma nova perícia. E isso foi feito, a família teve que colocar aí um guincho e foi encaminhado para a perícia. Todo o trabalho pericial foi realizado, principalmente desse lado que eu vou te mostrar aqui, foi onde a equipe dos policiais civis, também creio que da Politec, acabaram localizando outros vestígios, né? Até porque no local tinham alguns fragmentos do projétil utilizado da arma de fogo. E esse corte feito aqui foi realizado pelos peritos justamente para retirar o projétil que estava aqui dentro dessa porta. Tem muita marca, você vê aqui, ó, neste outro ponto foi uma perfuração de saída, né, desse projétil da arma de fogo calibre 38 utilizado pelo policial Railton Mourão naquele dia do crime. Dentro aqui do veículo, se você observar, eu vou abrir a porta, também a gente vê ali toda a parte desmontada, né, do painel, a parte ali do porta-luvas, toda essa parte aqui ela foi tirada, até mesmo para que a equipe da polícia pudesse localizar aqui dentro esse vestígio que era o projétil utilizado. Aqui, ó, mostra aqui, Daniel, vê se a gente consegue mostrar mais. Aqui é um outro disparo, Trindade. Então, no dia 11, naquela manhã, quando eu estava junto com a equipe da Polícia Civil, com os peritos, até conversando ali de forma bem informal, eu consegui contabilizar 11 marcas de perfuração nesse veículo, o que totalizou exatamente a quantidade de disparos utilizado naquela data. Aqui, ó, é uma outra marcação de disparo de saída, só que aqui ficou, Trindade. Aqui, ó, está sob alto relevo, esse projétil acabou ficando aqui. E ele vem exatamente do outro lado. E mostra aqui, Daniel, para a gente ter uma noção. Você vai ver, Trindade, olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, onde que chegou aqui, ó. Mostra aqui, Daniel. Esse disparo que está naquela parte ali, no paralama da roda traseira, foi exatamente este, ó, que passou aqui e chegou lá. Um detalhe, mostra aqui, Daniel. Dentro desse veículo, naquele dia, tinha essa cadeirinha de bebê, que é exatamente do filho dela, né? De 2 aninhos que acaba utilizando. Imagina, Trindade, se naquele dia a Rose estivesse aí nesse veículo com o filho dela, talvez seria 2 vítimas naquela manhã trágica. Outro detalhe, vamos lá mostrar agora isso aqui, ó. Isso aqui foi exatamente a motivação, infelizmente, desse crime bárbaro.
Naquele dia, em março, né, desse ano, foi onde o veículo, né, da empresa do Railton, da Reizinho Água Potável, acabou entrando na frente do veículo da Rose. Ela foi obrigada a reduzir a velocidade desse aqui, parando de forma brusca. E aqui foi onde a motocicleta acabou colidindo com o veículo dela. Foi exatamente isso aqui. Trindade, esse amassado acabou tirando e causando a morte da Roseli. Foi isso aqui, ó. Um conserto de R$6.000. Infelizmente foi o valor da vida da Roseli. Aqui, desse lado, a gente observa que pelas imagens que repercutiram quando o Railton vem com a motocicleta, né, na garupa, e ele vem atirando, alguns disparos ele começa exatamente nesse ponto aqui, ó. Quando ele passa e fica aqui, ó, ao lado dela, nesse banco do motorista, é onde ele aperta várias vezes. Ele acerta aqui. E o outro tiro, ó, você observa, se mostrar ali, Daniel, por gentileza, você vai ver que esse tiro foi o fatal, né? Ele acabou acertando, infelizmente, o rosto dela, que foi exatamente aquela condição que quando chegamos no local ela estava. Então, Trindade, o que nós estamos aqui hoje é, de alguma forma, para contribuir com a família, para que eles possam ter esse bem restabelecido com esse valor de doações, né? Qualquer pessoa pode realizar essa doação do que achar necessário, para que eles consigam chegar num valor de R$30.000, que é o que ficou a cargo para consertar esse veículo. E assim estamos fazendo esse papel de divulgação dessa vaquinha solidária para auxiliar essa família, porque infelizmente, como nós falamos, aquele amassado lá atrás foi um valor de R$6.000 que custou a vida da Roseli, infelizmente, Trindade. Arthur, eu estou pensando aqui no que você mostrou para a nossa audiência, da cadeirinha de bebê. Porque quando o Railton foi atrás da personal, ele não sabia quantas pessoas estavam no carro. Ele não sabia se nessa cadeirinha tinha uma criança, a filha ou o filho da Roseli. Se a Roseli tivesse naquela manhã saído de casa com a filhinha para deixar na creche, essa criança seria mais uma vítima desse assassino. Essa criança seria mais uma vítima desse monstro. O disparo a bala que está alojada lá na lataria teria acertado a criança que está nessa cadeirinha. Olha o tamanho da crueldade. Olha o tamanho da covardia desse bandido que se travestiu de policial militar por muitos anos. Claro que agora ele enfrenta um processo para expulsão e será expulso da Polícia Militar, porque vai apodrecer na cadeia. Mas essa imagem que o Daniel Alves está entregando para a audiência do SBT, aliás, imagem que é exclusiva, ela me deixou aqui assustado, me deixou preocupado. Poderia ter sido uma tragédia ainda pior. Meu Deus, poderia ser uma tragédia ainda pior. A família que ainda sofre com o luto precisa da sua ajuda. Precisa da sua ajuda. Essas crianças não terão o direito de conviver com a mãe. A mãe foi tirada da vida delas de forma violenta, covarde, absurda, por um caso banal, fútil. E essa família precisa recomeçar. E para recomeçar, além das nossas orações, além dos nossos pedidos a Deus para que Ele conforte o coração, a gente precisa estender a mão financeiramente para essa família. Para que eles possam reconstruir o carro que lutaram tanto para comprar, que era utilizado pela personal para trabalhar, porque ela atendia clientes em academias diferentes. Ela estava saindo de casa por volta das 6h20 da manhã. Eu sei que o valor é alto, eu sei.
Mas se cada um que está acompanhando o SBT Comunidade agora doar R$1, a gente consegue mais que o dobro do que o necessário. Se cada um de vocês que acompanha agora o SBT Comunidade doar R$1, a gente consegue o dobro. Mas eu sei que você pode doar 10, eu sei que você pode doar 20, eu sei que você pode doar 50. O que Deus colocar no seu coração. O que Deus colocar no seu coração. Eu tenho certeza que Ele vai multiplicar. Arthur, você é pai, Arthur. Eu ainda não sou pai. Quando você viu essa cadeirinha aí, Arthur, o que passou pela tua cabeça, meu amigo? É desesperador, Trindade. No dia do fato lá, naquele dia 11 de manhã, quando eu chego ao local e vejo, né, a condição que estava o corpo da Rose, sentada ali ao banco do motorista, né, com a cabeça voltada para trás, né, aquela condição lamentável. E cara, eu olhei essa cadeirinha nessa mesma posição aqui, a gente leva um susto, né, e se questiona, vem cá, tinha alguma criança, tinha algum bebê aqui dentro? E aí foi quando os próprios familiares falaram que não. Porém, ela é mãe, sim, de uma criança de 2 aninhos, né? Que ela costumava também transportar aqui quando levava e buscava da escola ou ia para algum outro local. E quando nós observamos, Trindade, as marcas dessas perfurações espalhadas aqui por esse veículo e sabendo que ela poderia ter atingido esse bebê conforto aqui nessa cadeirinha, a gente logo pensa que poderia sim ter sido uma tragédia muito maior. O viúvo hoje poderia estar, infelizmente, né, ter sepultado a esposa e o seu filho. Porque, Trindade, o Daniel vai ficar nesse ponto. Eu vou voltar aqui nesse local. Pode mostrar nesse ponto aí, Daniel. Você vai ver que os disparos que chegaram aqui foi onde acertou o rosto da Roseli. Esse disparo ele transfixou. Ele sai, ele atinge aqui, ó. Ele pega exatamente aqui nessa parte do meio do banco. Aqui, se você observar, tem mais marcas, que são o quê? Estilhaços. Aqui tem marcações. Esses estilhaços também, Trindade, são exatamente do projétil desse calibre 38. Devido à alta potência que é quando ele sai da arma de fogo, ele acaba espalhando aqui dentro. Então esse estilhaço é o que tinha no local do crime lá. Nós observamos no asfalto lá vários estilhaços. Então você imagina como que foi aqui dentro. Então com certeza, se estivesse aqui nessa cadeirinha, uma criança, ela teria sido vítima. E esse criminoso, que é esse, podemos chamar de ex-policial militar, porque com certeza ele será expulso da corporação, ele jamais calculou isso. Porque se aqui dentro tivesse outras pessoas, o crime seria concretizado. Ele saiu determinado a cometer aquele crime na manhã do dia 11. Independente de quem estivesse aqui dentro, o alvo dele seria matar a Rose que estava aqui dirigindo. Se tivesse outras pessoas aqui dentro desse veículo, ele jamais iria se arrepender e falar, opa, peraí, eu não vou mais cometer porque não está sozinho dentro do veículo. Até porque ele disse que estava com problemas psiquiátricos, né? Então, se for analisar isso, ele foi sim premeditado. E jamais teria que voltar atrás e falar, não vou cometer porque tem outras pessoas dentro do carro. E quando ele vem aqui, Trindade, dessa parte da traseira do veículo, é lógico que quando ele chega, ele observou que existia uma cadeirinha. E outro fator, por se tratar de um policial militar que a gente acompanha, que realiza operações, que tem um trabalho de inteligência e tem exatamente o famoso tirocínio, ele monitorou a vida da Rose por muitos dias. E com certeza ele sabia que dentro desse veículo tinha uma cadeirinha de uma criança. Por isso que eu te falo, qualquer pena que a gente possa analisar já nesse local do crime, Trindade, para esse canalha, é pouco. Volto com você. Arthur, eu não entendo de armas, mas você é um cara que é treinado. Foram 11 disparos, um revólver calibre 38. Pode encher a tela já com a imagem mais uma vez. Quantas cápsulas cabem num revólver calibre 38? Ele teve, eu imagino que sejam 6. Ele recarregou a arma, Arthur? Trindade, na verdade, assim, o 38, ele tem de 6 munições, de 5, tem alguns com 8, mas nesse caso dele aqui, no dia, até conversando com os peritos, com o próprio delegado Bruno Abreu que estava lá, nós contamos 6 perfurações, que dá exatamente a quantidade que estaria naquele tambor daquele revólver.
Até porque é tudo suposição, porque a arma de fogo não foi encontrada, não foi entregue. Mas o que nós contabilizamos foram 6 perfurações. Se a gente analisar aqui, o que teve apenas de entrada, tá? Esse ponto aqui, se você olhar, ó, ele é de entrada, só que o trabalho pericial, se o Daniel puder mostrar aqui, no dia não estava com essas saídas aqui, ó, porque aqui tem um plástico que é proveniente do próprio material, ele está para fora, ó. Então dá a entender que é como se fosse um disparo de saída, mas não é. É porque devido ao calor ele já começou a fazer esse formato para fora, tá? Mas isso aqui é um disparo de entrada, não é de saída. Todos os disparos de entrada foram exatamente do lado do motorista. Então nós naquele dia contabilizamos aqui nesse veículo 6. Esse aqui, Trindade, se você observar no telão aí, que nós temos no SBT Comunidade, você vai ver que foi o último tiro que o policial Railton desferiu. Porque quando ele passa pelo veículo, vai aqui para frente, Daniel, para a gente apenas ter uma noção, quando ele passa aqui após dar o disparo fatal no rosto dela lá na frente, se você observar, ele dá um último tiro, que foi exatamente para acertar essa região aqui, ó. Só que ele acerta aqui. Então o que eu calculo que chegou aqui nesse veículo foi exatamente 6 disparos. É lógico, agora a Politec, né, a equipe da criminalística vai apresentar esse laudo balístico, como nós falamos. No dia, Trindade, aí é uma outra questão. Por que esse veículo foi solicitado depois para fazer a perícia? Porque no dia lá que eu acompanhei, eles realizaram a perícia inicial e deixaram esse veículo estacionado lá no local. Eles não levaram. O corpo da Rose foi encaminhado para o IML. A ideia seria que no IML eles pudessem encontrar dentro do corpo dela algum vestígio ou o próprio projétil utilizado da arma de fogo. E não foi possível. Aí é onde a polícia e a perícia solicita que esse veículo vá para a perícia. E foi o que eles fizeram. Lá na porta eles tiraram esse projétil. E foi, eu creio, Trindade, que é o único projétil que eles devem ter. Do total de todos que eles dispararam desse veículo, eles devem ter apenas um. E vai ser esse único projétil que eles vão conseguir identificar se a arma utilizada na morte da Roseli foi a mesma utilizada no ano de 2020 contra o corretor Paulo Sérgio. Então eu creio que a perícia deve ter encontrado apenas uma única prova para que possam desvendar esses crimes que vem acontecendo aqui em Várzea Grande. É isso, Trindade. Eu ia te perguntar, Arthur, justamente sobre isso. Porque essa não deve ser a arma que ele recebeu do estado de Mato Grosso. Creio que não, deve ser uma arma paralela. E aí agora, com esse projétil que a perícia encontra no veículo, eles podem identificar tanto do corretor morto em 2020, como aquele caso que você compartilhou do comerciante que foi alvo de um atentado, porque denunciou descarte irregular de entulhos. E que dispararam várias vezes contra a empresa dele. Então, esse projétil é peça fundamental no inquérito, né, Arthur? Exatamente, só que no caso do empresário da autopeça lá no Ouro Verde, Trindade, ali foi utilizado um outro tipo de armamento, lá ele usou o calibre 12. Então você observa que pelas imagens que nós tivemos lá, quando os disparos atingem o portão, não é apenas um, é um único disparo, porém são vários fragmentos que atingem o portão, são várias munições. Tanto é que na época lá o empresário até juntou esses projetos, que eram exatamente chumbos e alguns mais longos que são utilizados na munição de calibre 12. Diferente do que foi utilizado aqui no crime contra a Rose naquele dia 11, né? Então eu creio que este resultado da balística, que já deve estar muito próximo de ser apresentado, ele vai conseguir identificar. Porque no caso do corretor, foi colhido sim os projéteis, foi utilizado, né, justamente para que a polícia possa investigar o caso. E, diferente da Rose, tanto o piloto como o garupa estavam armados naquele dia, na época lá na morte do corretor, Trindade. Então os dois estavam utilizando arma de fogo. Então eles devem ter ali já esse resultado e agora é para análise de confronto, para saber, olha, vamos apresentar agora, o laudo realizado desse caso da Rose está a cargo do doutor Bruno Abreu. E quem investiga o caso do corretor do Paulo Sérgio é o Edson Pique. Então eles vão agora, com certeza, com essa informação, investigar, analisar as informações para saber exatamente. Olha, confronto aqui apresenta que exatamente o mesmo munição saída do crime da Rose e aqui foram utilizados para matar o corretor lá em 2020. Então são informações, Trindade, que a gente também vai contribuir aqui. Eu creio que a gente vai ter alguma informação em breve
Mas o nosso foco principal hoje aqui é fazer com que a sociedade, quem está nos vendo e ouvindo agora, possa ajudar essa família a arrecadar esse valor. Eles precisam de R$30 mil para conseguir reformar esse veículo e dar sequência na venda, na comercialização, para que eles possam ter alguma forma financeira para manter a vida. Como nós falamos, a Rose, ela tinha esse filhinho de 2 aninhos e uma de 13 que estava recém indo com ela na academia, Trindade. Além do próprio viúvo agora, que é um caminhoneiro que trabalha, que precisa também angariar esse recurso para finalizar também com as despesas do funeral. Então, a gente pede aqui que a sociedade possa contribuir com qualquer doação que vai ser muito útil para essa família. Verdade, Arthur. O Pix está aparecendo mais uma vez no televisor para que você possa fazer a sua doação. Eu confesso que eu estou impactado, quando eu vi a cadeirinha ali, gente, eu não tinha visto no dia do crime. Eu não tinha percebido esse detalhe da cadeirinha, que a criança poderia estar no carro com a Roseli. E com certeza o marido dela não estava em casa. O marido dela estava viajando quando ela foi executada. Ou seja, era provável que ela saísse de casa com o bebê para deixar ou com algum familiar ou na creche. A tragédia poderia ser muito maior. Eu sei que essa família não vai querer esse carro nunca mais, eles não querem olhar para esse carro, mas é um patrimônio que eles têm, que eles precisam recuperar para vender, para se restabelecer, até porque gastaram muito com os custos fúnebres. E não estavam, e ninguém está preparado para esse tipo de gasto. Essa vaquinha que está aparecendo aí é o Pix oficial da vaquinha que a família abriu. A família não quis gravar, a gente entende, estão com medo. E é certo, precisam estar com medo mesmo, porque esse policial é extremamente perigoso. Aquele personagem que ele criou para os depoimentos, é mentira aquilo. Ele não é aquele cara que ele se apresentou da DHPP, pelo contrário, ele é perigoso. Eu não acredito em nada do que ele falou, de estar arrependido, de que não faria. Faria sim. Se tivesse a oportunidade de novo, faria sim, porque ele monitorou a vítima. E segundo o delegado, Dr. Bruno Abreu, que está à frente do inquérito, ele mentiu diversas vezes em depoimento. Essa imagem que nós estamos compartilhando agora, pode dividir tela, por favor, com a imagem ao vivo, é do momento em que ele se apresenta na DHPP. Aí encobre o rosto, aí chora porque o personagem caiu por terra. O personagem que ele criou para enganar a esposa, os pais, os filhos, a sociedade, de um homem justo, de um policial militar preocupado, nesse momento em que ele encontra os jornalistas, que ele encontra o Arthur Garcia, esse personagem cai por terra. Aí ele se desespera, porque ele sabe que o filho e a filha dele, a partir de agora, sabem quem é o pai, de verdade. Que o pai não é um policial, que o pai é um bandido. A família dele sabe agora quem ele é de verdade, um bandido. Que vai, se Deus permitir, apodrecer na cadeia. E aí o Arthur fala sobre essa cadeirinha, que teria sido ignorada pelo policial, que não tinha ciência se ela estava com a criança ou não, mas o doutor Bruno Abreu no depoimento pergunta, você sabia que a Roseli tinha filhos? Ele fala, não, eu não sabia. E se ela tivesse filhos, se você soubesse que ela tinha filhos, você mesmo assim mataria a Roseli? E ele não responde que não. Pelo contrário, ele tenta justificar que sim, mataria mesmo ciente que ela tinha filhos. Porque uma voz estava atormentando ele. Que conversa fiada, rapaz. A voz não te orienta a carpir um lote, né? Agora, para matar os outros, para ameaçar, para atentar, aí a voz, aí a culpa é da voz. Carpir um lote ela nunca mandou. É brincadeira. Eu fico indignado. E eu sei que a senhora também está. Estou me estendendo aqui porque é preciso colaborar com essa família.
É preciso colaborar com essa família com o que você puder para eles recomeçarem. É uma família de trabalhadores. A mãe morta estava saindo para trabalhar às 6h20 da manhã. O pai, motorista de caminhão, já estava na estrada às 6h20 da manhã, quando esse vagabundo foi lá e matou a Roseli. Por favor, ajude essa família. É um pedido que eu faço de todo o coração. Essas crianças nunca mais terão a oportunidade de abraçar a mãe. E é lógico que essas crianças nunca mais vão entrar nesse carro. Mas eles precisam vender o carro. E para vender o carro, eles precisam reformar o veículo. Não podem perder esse patrimônio, que lutaram tanto para conquistar. É um Pix diferente, mas está correto. 5742-240, @vaquinha com K, presta atenção nesse detalhe, .com.br. É porque é o oficial para essa vaquinha. O dinheiro vai ser destinado única e exclusivamente para consertar o veículo. Pode vir para cá. Eu tenho certeza que a sociedade mato-grossense vai abraçar essa família.